Eu sou o pastor Orlando, da Igreja Assembleia de Deus, estou aqui para transmitir uma mensagem de Deus ao seu coração. A palavra de Deus nos afirma que nós somos salvos pela graça por meio da fé e que isso não vem de nós, é um presente de Deus e que não é pelas nossas obras para que nós não venhamos nos gloriar. A palavra de Deus também nos diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Mas a partir de uma bênção tão grande, de uma salvação pela graça, como é que nós devemos viver? Qual é a melhor forma de viver a vida alcançada pela graça de Deus? O apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção sobre a alegria de viver sobre a graça ao nos apontar uma citação do Salmo 32, escrito pelo salmista Davi, e eu gostaria de compartilhar e refletir com você a respeito deste salmo. Veja o que diz o verso 1 do Salmo 32. Diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. A primeira afirmação desse salmo é que quem foi alcançado pela graça de Deus, isto é, que foi perdoado os seus pecados por meio do sangue de Jesus Cristo, é um homem feliz. Essa é a primeira característica que nós temos que observar. Felicidade faz parte da graça de Deus por termos sido perdoados. Além disso, o Salmo acrescenta que ainda é feliz, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Olha que maravilha! Viver sobre a graça está diretamente ligado a viver uma vida feliz, primeiro porque sou perdoado e depois porque eu não mais serei culpado, não mais terei culpa atribuída a mim, porque Jesus foi condenado em meu lugar há 2000 anos atrás. O meu pecado já foi lançado sobre ele e é por isso que Deus não vai me atribuir mais culpa. Mas ele diz que se é assim que você acredita, que você também não precisa ter hipocrisia. Quer dizer que você pode ser quem você é. Você pode se aproximar de Deus sem medo e pode abrir o seu coração para Deus e mostrar quem realmente você é, onde estão suas fragilidades, suas forças, onde estão seus problemas de caráter, onde estão os seus vícios e todos os problemas que você enfrenta na sua vida, medos, vergonhas e temores, você pode apresentá-los claramente diante de Deus. O próprio escritor da carta aos Hebreus diz que nós devemos aproximar diante do trono da graça com ousadia, com confiança, para que lá nós encontremos misericórdia e achemos graça que nos ajude na hora da necessidade. Olha que maravilha! A graça de Deus transformou o trono de Deus de um trono de justiça para um trono de graça. E eu e você podemos chegar nele, encontrar misericórdia, ou seja, poupando-nos do que nós merecemos. Porque o nosso erro, o nosso pecado, nossas fragilidades, nossos problemas de caráter nos fazem herdeiros da morte, herdeiros da condenação eterna, nos fazem alvo da ira de Deus. Mas por causa do que Jesus fez, nós somos perdoados e somos alvos do seu amor. Por isso que ao chegar diante do trono da graça, nós recebemos amor de Deus e misericórdia. Mas não só isso, a misericórdia ela vai evitar que você receba o que merece. Mas também achamos diante desse trono graça que nos dá tudo que nós não merecemos. É por isso que eu e você podemos chegar com ousadia, sem máscaras, sem medo, sem hipocrisia e ter um relacionamento íntimo, pessoal e verdadeiro com Deus. O Salmo continua ainda dizendo de Davi qual era a condição de vida dele enquanto ele tinha medo de Deus e estava escondendo os seus pecados de Deus. No verso 3 diz: enquanto escondi meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. E aqui Davi faz uma pausa. Ele está mostrando que o homem sobre a graça de Deus, debaixo da graça de Deus é feliz, mas o homem que não entende a graça de Deus e se sente culpado, condenável e tendo a visão de que Deus está contra ele e que Deus é o juiz que está a ponto de julgá-lo, este homem vive uma vida de tristeza, de peso, de angústia e de gemido. Mas quando ele dá essa pausa, ele começa a dizer o que ele fez em seguida para mudar o quadro. De um quadro de medo, temor, peso e angústia, como ele migrou desse quadro para o quadro de felicidade. No verso 5 está a explicação. Ele diz: então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus
pecados. Olha que alegria, um homem com medo, triste e gemendo, mas que ao abrir o coração, sem nenhuma hipocrisia, confiando no amor e no perdão de Deus, ele foi liberto do peso, liberto da dor, liberto da angústia, liberto da depressão, da tristeza de carregar o fardo de pecados, para viver uma vida de alegria e satisfação na presença de Deus. Ao experimentar esse perdão maravilhoso, Davi muda a visão que ele tem a respeito de Deus e ele começa a ver Deus não como um juiz, mas como um abrigo. Olha o que ele diz no verso 7: Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, me cercarás de canções de livramento. Que maravilha! Um homem que antes via Deus como seu juiz, ao entender a maravilhosa graça de Deus, começa a ver Deus como seu Pai amoroso e se aproxima dele com o coração aberto, confessando seus erros, suas falhas, seus problemas, suas dificuldades de caráter, suas transgressões, recebe o perdão e agora não vê Deus como inimigo, mas está vendo Deus como seu verdadeiro abrigo, onde ele encontra livramento da angústia, onde ele encontra paz, onde ele encontra alegria, onde ele encontra segurança. Mas observa que quando Davi termina de dar essa definição a respeito de Deus, o Salmo continua sendo escrito, mas não é mais Davi que está escrevendo, mas o próprio Espírito de Deus, o Espírito da profecia. Ele toma Davi e Davi começa a profetizar, ou seja, ele agora está falando com o que Deus quer que ele fale. Ele está sendo boca de Deus a respeito do que vai ser dito. E o verso 8 diz: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei, eu cuidarei de você. Olha, quando o homem falho, o pecador, o homem caído, ele se encontra diante da graça de Deus, ele crê nessa graça maravilhosa e ele se aproxima de Deus com um coração quebrantado e contrito, a palavra de Deus nos mostra que Deus está disposto a ser o professor desse homem. Deus está disposto a ser o ajudante desse homem. Deus está disposto a ser o protetor e o cuidador deste homem. E a vida desse homem não será mais a mesma. Veja, ele promete ser o instrutor, o ensinador, aquele que vai guiar, aquele que vai aconselhar e aquele que vai cuidar. Como é bom ter alguém tão sábio e poderoso como seu conselheiro pessoal. Pois é, quando você crê nessa graça maravilhosa de Deus e a recebe, uma das bênçãos da graça de Deus é a presença do Espírito Santo Consolador na sua vida. E esta presença vai trazer para você instrução, ensino, orientação, conselho e cuidado e proteção. O Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade. Mas é bem verdade que a graça de Deus ela não é involuntária, você não é obrigado a receber a graça de Deus, e ao receber a graça de Deus, você precisa entender que Deus está trabalhando e a intenção dele é trabalhar em cooperação contigo. Se você, ao receber a graça de Deus, não deixar que o Espírito Santo te conduza, o resultado pode não ser o mesmo. Não é à toa que o Espírito Santo deu esse conselho tão educado para Davi. Eu teria dificuldade de falar isso para um rei tão poderoso como Davi, mas o Espírito Santo pode falar o que ele quer, como ele quer, com cada um. Olha que ele diz: Davi, não seja como um cavalo ou um burro que não tem entendimento, mas precisa ser controlado com freios e rédeas, caso contrário, não obedece. Olha que conselho muito estranho, não é verdade? Quase que o Espírito Santo faz com que Davi olhe para uma manada de cavalos ou de burros e ele se compare a isso, para que ele não seja a mesma coisa. Ou seja, Deus quer que você e eu, debaixo da graça, não sejamos como um animal irracional que não entende que Deus quer transformar nossa vida e que precisa sofrer as consequências do pecado para viver uma vida melhor. Não, a graça ela veio para libertar você do poder do pecado. A Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado, porque não estamos mais na lei, mas sim sobre a graça de Deus. Dessa forma, ele diz que nós, ao estarmos expostos a um conselheiro, a um instrutor, alguém que guia e protege e cuida de nós, esse alguém não vai violar a sua vontade, não vai violar as suas decisões, ele vai trabalhar em cooperação. Por isso que o nome dado ao Espírito Santo é de Paráclito. Paráclito é aquele que se coloca ao lado para carregar comigo a minha carga, ao lado para guiar os meus passos, mas ele nunca vai tomar o meu lugar. Por isso, se você em algum momento que recebeu a graça de Deus endurecer o seu coração,
talvez você não vai usufruir de todas as bênçãos dessa graça, mas se você ficar com seu coração quebrantado e contrito e confiar na orientação do Espírito Santo de Deus e na obediência aos ensinamentos da palavra de Deus, eu tenho certeza, você terá uma vida extraordinária, uma vida feliz, como diz o salmista Davi. A Bíblia relata que no verso seguinte, a comparação é de que o ímpio, ele tem muitas dores. Ou seja, o ímpio aqui é o homem que se comporta como cavalo ou como burro. Ele não quer fazer ou seguir as orientações do Paráclito, do Espírito Santo, aquele conselheiro amoroso e especial, mas ele quer viver como quer, da forma que prefere, e muitas vezes, de uma maneira escravizada pelo pecado. Mas se esse homem vive dessa maneira, ele vai ter muitas dores, muito sofrimento. Mas a Bíblia diz que a bondade do Senhor protege quem nele confia. Ou seja, se você confiar na graça de Deus e no amor dele e deixar que Deus trabalhe na sua vida, ele vai ser o seu protetor. Ele vai te proteger dos maus desejos, ele vai te proteger das más decisões, ele vai te proteger dos maus amigos, ele vai ser uma proteção à volta da sua vida, te guiando, te conduzindo, evitando que você faça coisas das quais você vá se arrepender. Ele será o seu conselheiro fiel e presente em todo o tempo na sua vida. E para finalizar, o salmista diz assim, alegre-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Por que nós somos justos? Porque não erramos? Não, não é para esse justo. É para o justo do verso 1. O justo que tem seus pecados perdoados, as suas transgressões apagadas. O justo a quem Deus não imputa culpa. E só existe uma maneira de você ser esse justo. É você receber ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Ao recebê-lo, toda a graça de Deus está disponível na sua vida e o resultado da sua vida será esse. Cante com alegria todos vocês retos de coração. O que é o reto de coração? Aquele cujo coração está alinhado com o coração de Deus. E o coração de Deus é um coração gracioso, amoroso, cheio de compaixão e de amor e de justiça. E que Deus possa implantar, através da graça dele e do seu Espírito, essa natureza maravilhosa, justa, reta e cheia da presença e do amor de Deus na sua vida. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.